Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui mais um momento de instrução da Palavra de Deus. Quero convidar todos vocês a entrar nesse momento, nessa live de instrução. Aqui na minha página no Face, onde vocês estão recebendo sempre o ensino, o esclarecimento, a instrução da Palavra de Deus. Para que vocês possam estar sendo preparados para se defenderem, estar sendo esclarecidos da verdade que liberta e está sendo edificado com a palavra de Deus, edificado com o ensino, edificados com a instrução. Esse é o meu trabalho. Quero convidar vocês nesse momento. Eu quero falar da principal esperança, do cristão. A maior promessa que nós devemos estar aguardando em Cristo. A principal esperança pelo qual motivo nós precisamos crer em Jesus. Deixa eu ler os textos da Palavra de Deus para a gente trabalhar. Eu quero dizer para você que aqui você tem ensino, aqui você tem instrução, aqui você é orientado, corrigido, aqui você é esclarecido. O trabalho aqui é de instrução, aqui é para quem gosta de aprender, de ter o entendimento, o conhecimento da palavra para o crescimento de uma vida firme com Deus. Essa live aqui não tem, esse trabalho que eu faço, não é nenhum trabalho para emocionar ninguém, nem para tampouco massagear o ego de ninguém. Esse trabalho aqui é feito para aqueles que estão em Cristo, que querem se edificar, ser conhecedores, edificando sua fé no conhecimento, no entendimento, na esperança, da vida, da direção de Deus, para a gente poder estar firmado, andando com a fé em Cristo, com lucidez, sobriedade, inteligência, entendimento e equilíbrio, não é? Ser lúcido e sóbrio, vigiando, examinando, sendo prudente, para que a nossa fé ela venha sempre permanecer viva e ativa no Senhor, através da palavra dele, a palavra de Deus, a instrução. Então nesse momento eu sei que tem muita gente que precisa do ensino, do esclarecimento, muita gente que está faminto, morrendo, porque não está se alimentando com a palavra de Deus. Muita gente que está doente, porque não tem a instrução e a doutrina para curar, sarar e para proteger as pessoas, do engano, dos ensinos errôneos que são venenos para a nossa alma. Entendam uma coisa, nós cristãos precisamos do alimento espiritual, que é o combustível da vida com Deus, que é a palavra, que é o ensino, a instrução, o aprendizado da palavra de Deus. Esse é o alimento do cristão. Isso é o que fortalece o crente. Isso é o que mantém o crente vivo, com saúde, dentro de uma vida em comunhão com Deus. É a palavra, é o ensino, é a instrução. E eu quero convidar a sua atenção para isso, meus amados irmãos, para que a gente, nesses últimos dias, esses últimos momentos, já estamos vivendo o fim, estamos chegando ao fim dos fins, estamos dentro de uma reta já para o final mesmo. A igreja, O mundo vai continuar. A reta final da igreja está chegando. E aquele que está de pé, cuide para que não caia. Quem está dentro dessa porta, vá se esforçando a andar no caminho estreito, para não voltar e não sair da porta. Tá bom? Quem está em Cristo, persevere até o fim, para não apostatar e não perder a comunhão com Ele, afastando-se novamente, perdendo a direção de Cristo, porque vida em Cristo é andar seguindo a Cristo. Jesus disse: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então logo o cristão tem que andar nesta vida aqui, seguindo a Jesus. E como é que eu vou seguir a Jesus? Dentro do ensino da doutrina dele.
É pela palavra dele que a gente segue a Cristo, estando nele e seguindo a ele. Amém? Inclusive, tem muita gente hoje perdida, muita gente hoje andando por outros caminhos, pensando que estão seguindo a Jesus, mas não estão. Porque o caminho é um só, a direção para estar seguindo a Cristo é a palavra dele. Ninguém segue a Jesus por nenhum outro princípio ou meio. É pela palavra. Jesus disse: se vocês guardarem a minha palavra, as minhas palavras, serão verdadeiramente meus discípulos. Discípulo de Jesus é quem segue a ele, não é? Tem muita gente aí que é religioso, é crente, não é? É da religião A, B ou C, mas discípulo de Cristo é quem segue a ele. Então, eu quero convidar você para ser discípulo de Jesus. Como discípulo de Jesus, você andar com a esperança para a vitória, receber a promessa que Cristo nos garante, que todo cristão que se converte a Cristo tem que passar a viver uma vida de fé em Cristo por essa promessa, por essa esperança, e tem que perseverar na direção, na palavra, na submissão, no senhorio de Cristo, se consagrando, devotando, andando por Cristo, pela palavra de Cristo. Nós precisamos. E nesse momento, meus irmãos, eu quero falar aqui agora sobre a grande esperança, a principal esperança que rege a nossa fé, não é? Que nos motiva a perseverar, que nos alegra em meio à tribulação. A principal esperança dos que creem em Jesus é a promessa que ele nos fez de nos dar uma vida em abundância, de nos tirar deste mundo, de nos levar para si. Essa é a principal promessa que nós cristãos, que seguimos a Cristo, que exercemos a fé em Cristo, que professamos Cristo, que nos convertemos a Cristo, que estamos seguindo a Cristo, devemos ter e priorizar na nossa vida. A esperança deste grande acontecimento, deste grande momento de estar com Cristo, deixar este mundo e ir para Ele, ou com a morte ou com o arrebatamento. Nós temos que entender o seguinte: a igreja, eu e você que somos membros, que formamos o corpo, essa igreja de Cristo, o fim para nós, os que estão em Cristo, tendo fé nele, só vai acontecer de duas formas: ou com a morte, que é o momento que a gente sai deste mundo, nossa alma vai para o descanso até o dia da ressurreição do corpo, aguardando quando Jesus voltar, para buscar os que aqui estiverem vivos, que é o arrebatamento. Arrebatamento é a vinda de Jesus para tirar o seu povo desta terra, pelo qual está vivendo nessa fé, povo esse que tem essa esperança, povo esse que aguarda esse momento. Já fazem mais de 2000 anos, do momento em que Jesus fez a promessa, até agora não se cumpriu ainda, ele não veio. Muita gente está aí sendo enganado por doutrinas de demônios, que desvia o povo, apostatando, levando o povo a apostatar da fé, com doutrinas que ensinam tudo contrário ao Evangelho, doutrinas que ensinam ao povo aquilo que Jesus não ensinou, aquilo que o Espírito de Deus que está em nós não nos leva a seguir, porque tem uma doutrina aí que ensina ao povo que Jesus já veio. Tem muita gente aí dizendo que crê em Jesus, mas que ele já veio. Então eu não sei qual é o objetivo dessa fé. Se Jesus já veio e tudo está do mesmo jeito, ele se encontra aqui ainda. Essa pessoa que diz que Jesus já veio, tem fé nele, não sei para que essa fé. Se essa pessoa permanece num corpo corrupto, mortal, sujeito ainda ao juízo de Deus, num mundo cheio de maldição, num mundo temporal. Eu não entendo, né, a lógica dessas pessoas que dizem que creem em Jesus, mas que são ensinados que ele já veio. Que dizem que o juízo já se deu, a ressurreição já aconteceu, que já estão vivendo o novo céu e a nova terra, que já estão vivendo a eternidade. Olha aí. É ilógico isso, né? Mas tudo isso é uma estratégia do diabo para tirar
o cristão da maior esperança, da prudência, da perseverança, de se manter fiel, esperando o Senhor, combatendo o bom combate da fé. Aí o inimigo lança essa ideia de que Jesus já veio, porque aí se você crê que ele já veio, qual é o motivo de você perseverar na sua fé? Se você acredita que Jesus já veio, qual é a esperança da tua fé em Jesus então? Se você acredita que tudo já se consumou, dentro do que as Escrituras revelam no final, a revelação das coisas do fim, se você acredita que tudo já se consumou, que já está vivendo a eternidade, o novo céu e a nova terra já estão vivendo a vida eterna, já foram salvos, que já aconteceu o juízo, não tem mais juízo, o anticristo já reinou, já surgiu a grande tribulação, não é? Jesus já voltou. Então eu pergunto a ti, eis que eu pergunto a vós, você que crê nessa ideia, nesses conceitos, nessa doutrina da escatologia consumada, se Jesus já veio, tudo já aconteceu, então o que é que tu está fazendo aqui neste mundo ainda? Porque o mundo ainda é o mesmo, porque tudo está do mesmo jeito quando Deus criou a terra. Os céus é o mesmo, a terra é a mesma. Aí alguém disse assim, não, já estamos vivendo um novo céu e uma nova terra. Aonde? Não, mas é no lado espiritual. Que espiritual é esse? Que vida eterna é essa? Que reino de Deus é esse que você está vivendo? Aonde é que Cristo está reinando? Bem, Jesus já veio, muitos ensinam isso. Cadê ele? Você que tem fé nele, por que não está com ele? Cuidado, irmãos, cuidado com essas ideias, com esses pregadores, com essas doutrinas, com essas inovações, com esses movimentos, com esses profetas, com essas coisas que atraem a sua atenção, desperta a sua emoção, que leva você ao delírio. Seja consciente, lúcido, sóbrio, use a inteligência. Deus quer que você tenha conhecimento, entendimento, para não ser levado pelo engano, por meio dos enganadores que pregam o engano. Cuidado. A maior esperança da igreja é a vinda de Jesus. E o diabo quer levar o cristão a deixar de ser prudente, a não perseverar. Quando o cara é ensinado que Jesus já veio, então não tem por que ele estar mais preocupado com a vinda de Jesus. Ele vai perseverar para quê? Para que a fé em Jesus, se Jesus já veio? Isso é uma estratégia do diabo, para tirar o cristão da prudência, para fazer o cristão viver como nércio, como louco, não sendo prudente. Enquanto Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós já estamos na salvação com a promessa da vida eterna, mas ainda não estamos na vida eterna. Ainda estamos sujeitos a abandonar o caminho da salvação. Amém? Você entende o que eu estou pregando, você entende o que eu estou levando, você consegue entender a minha linguagem, a doutrina que eu levo, a instrução que eu estou levando, você consegue entender? Não é? Ó, até o bonequinho aqui caiu. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olha, meu bonequinho aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês agora. Meu irmão, Jesus lá em João 14, 1 em diante, Jesus vai dizer assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. A casa do Pai aí, Jesus está falando do céu, que é o lugar de morada de Deus, aonde nós vamos habitar com Ele. Jesus diz, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, voltarei, para que, aonde eu estiver, vocês estejam comigo também. Ele vem nos buscar. Essa é a promessa. Todos que creem em Jesus têm que estar aguardando essa promessa. Jesus, ele fez essa promessa, o povo no tempo de Jesus creu nele e a promessa não se cumpriu. Os apóstolos creram em Jesus e a promessa não se cumpriu. Toda a geração daqui para trás creram em Jesus, a promessa não se cumpriu. Nós daqui para frente devemos também crer em Jesus e aguardar essa promessa. Mesmo que ela não se cumpra, mas devemos ser fiel até a morte, perseverar até o fim, aguardando essa esperança, se alegrando nela, combatendo o combate da fé para recebê-la. Porque se Jesus não vier,
Os que creram nele que morreram não vão perder a promessa. Os que creram em Jesus e viveram aguardando essa promessa, aí ela não se cumpriu no tempo deles, eles não vão perder a promessa. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, a palavra de Deus vai dizer que quando a trombeta soar, que é o sinal de Deus para buscar o seu povo na terra, para que o povo que está aqui ouça o chamado do noivo, trombeta era um instrumento usado para convocar pessoas, para despertar as pessoas para circunstância, situação, momentos. E a trombeta fala disso. Os salvos na terra em Cristo vão ouvir o chamado do Senhor no céu, porque no arrebatamento Jesus não vem à terra. Jesus ele ficará nos altos céus, nos espaços celestiais, como diz o texto. 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha aí a ordem. Olha aí a revelação de Deus para esse momento. Os que morreram, crendo na promessa, os cristãos que morreram em Cristo, eles não vão se decepcionar, não vão perder esse momento, não vão perder a esperança. A esperança continua, mesmo com eles mortos. Mas eles não vão se frustrarem, nem se decepcionar. Eles estão mortos, mas não estão inconscientes. Eles não deixaram de existir. Os que morreram em Cristo estão lúcidos, conscientes, sóbrios, esperando esse momento também. Só que eles não estão mais entre a gente. Eles estão dentro de uma situação em descanso, em repouso. Até esse momento, até esse dia acontecer para nós aqui, que vai ser para eles também. Coisa maravilhosa a gente entender isso, não é? Apocalipse capítulo 14, versículo 13, diz a palavra de Deus que os que morrem no Senhor, eles estão em descanso, descansando da sua obra, dos seus trabalhos, da sua vida que viveram aqui na terra, do combate que fizeram na fé. Suas almas estão em descanso, aguardando este dia, em que seus corpos serão ressuscitados. Quando Jesus vier, 1 Tessalonicenses 4,16, os que morreram em Cristo, a ressurreição não é da alma. O ser real que habita no corpo está vivo, só que não aqui neste mundo. Está num local que é o local intermediário entre a ressurreição do corpo para a vida com Deus na eternidade. Está entendendo isso? É o local intermediário até a ressurreição. Tanto os que morreram em Cristo, como os que morreram sem Cristo. Todos eles estão numa dimensão espiritual, reservada em um local que Deus preparou até o dia da ressurreição, para que estejamos definitivamente com o Senhor neste dia. Escuta o que diz a palavra. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar. A ressurreição não é do espírito, é do corpo. Os corpos dos que morreram em Cristo vão ressuscitar, não mais como morreram, não mais neste corpo corrupto. Os corpos do que morreram em Cristo vão ressuscitar glorificado. Os que morreram em Cristo ressuscitarão glorificado. Os corpos, os espíritos que estão lá aguardando esse momento, vão receber esses corpos para habitar nele, glorificados. E o texto vai dizer, e nós, os que estivermos vivos nessa ocasião, teremos o nosso corpo transformado. Vai ser uma transformação instantânea. Vai ser muito rápido. Paulo vai dizer, na primeira carta aos Coríntios 15, 51 ao 52, que esse momento vai se dar num abrir e fechar de olhos. Aquilo que é corrupto vai se revestir da incorruptibilidade. Aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade. A transformação deste corpo mortal para o corpo eterno, espiritual, vai ser num abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta tocar, os mortos ressuscitarão glorificados, os corpos glorificados. Os vivos que estiveres aguardando esse momento em Cristo, vai ser transformado. E olha o que diz o texto. E todos nós iremos ao encontro do Senhor, aonde? Aonde?
aqui na terra, numa situação vertical, aliás, numa direção horizontal, o texto vai dizer, todos nós iremos ao encontro do Senhor nos ares, lá nos altos céus. Jesus não vem à terra no arrebatamento. O arrebatamento é a promessa da igreja, para a igreja, que Jesus fez em João 1. Em João 14, 1 em diante, 1 ao 3. O arrebatamento é a vinda de Jesus para levar os salvos da terra e ressuscitar os que morreram. E todos, diz o texto, estaremos indo ao encontro do Senhor nos ares para estar com Ele para sempre. Se Jesus já veio, meu amigo, por que tu estás aqui ainda? Cadê Ele, hein? Está reinando com Ele, não é? Não, Ele está reinando já. Aonde? Aonde? O reino de Deus não tem aparência exterior. O reinado de Cristo é outra coisa. Cristo reinar, o milênio, onde Cristo vai reinar é outra coisa. Vai ser literal esse reinado. Mas isso vai se dar lá na frente ainda, irmão. Ainda tem muitos acontecimentos que está revelado em Apocalipse. Depois do arrebatamento vai se dar muito acontecimento ainda. Porque depois que a igreja for arrebatada, aqui não estou falando de igreja, ministério, instituição, não é? Estou falando de pessoas que individual somos membro e todos juntos formamos um só corpo, que é a igreja de Cristo. Não é denominação, nem ministério, nem aglomerado dentro de local. São pessoas que estão em todos os lugares da terra. Que quando Jesus vier, todos vão ao encontro dele. Independente de onde estiverem. O importante é que estejam em Cristo. Selado pelo Espírito Santo para esse dia, que é o dia da redenção. Como diz Paulo escrevendo aos Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. A garantia que eu vou subir aos céus não é nenhum local onde eu esteja. É em Cristo, para que o Espírito Santo dele esteja em mim, me selando. A garantia é o Espírito Santo, que está selando quem é propriedade de Deus, quem é de Deus e quem não é. E nesse dia todos vão ao encontro do Senhor, lá nos céus, e diz a palavra de Deus que estaremos com Ele para sempre. Bem, essa é a promessa que Jesus nos fez. É a esperança central de todo aquele que exerce e crê em Jesus Cristo. Tem que ser levado, instruído, formado, trabalhado com essa fé, nessa esperança. É o que está faltando para muita gente. Eu tenho certeza, falo aqui tendo certeza, que é notório isso. Muitos que estão assistindo aqui, muitos que vão assistir esse vídeo de instrução, não recebem esse ensino. Não está sendo trabalhado esse entendimento. Não tem essa esperança. Porque não estão sendo formados nessa fé, nessa esperança. Muitos estão aprendendo outras coisas vãs, é o oba-oba. Muitos estão aprendendo a viver um transe de emoção, de movimento. Não estão sendo formados no conhecimento, para o entendimento da fé, sendo levadas as lições para o conhecimento da nossa esperança. Então, cuidado. Jesus prometeu que Ele vem nos buscar e Ele vem. Os que morreram em Cristo ressuscitarão e nós que estivermos vivos seremos transformados e a partir daí todos iremos ao encontro do Senhor, não na terra, nos ares, para estar com Ele para sempre lá no céu. E esse momento quando se der, grande será o alvoroço na terra, o caos, a perturbação, porque aí vai se dar os outros eventos que estão por vir. O aparecimento do anticristo, a grande tribulação, não é? Vem a grande guerra do Armagedon, a grande batalha, o anticristo lançando uma grande batalha contra o povo de Israel, a nação de Israel. E nesse momento vem Jesus para livrar Israel. Aí é a segunda vinda de Jesus à terra, tá? Quando Jesus vier para livrar Israel, a nação, o povo escolhido de Deus, Israel. Quando Jesus vier à terra, porque para Israel, Jesus vem à terra. Para a igreja, ele não vem à terra. A igreja vai ao encontro dele nos ares. A vinda de Jesus para a igreja é para tirar a igreja da terra. Ele não vem à terra. Ele vem, a segunda vinda dele à terra é para Israel.
Muitos não entendem isso, mas o texto, o ensino, o estudo vai lhe esclarecer isso. Quando a Bíblia diz que todo olho o verá e todas as tribos da terra se lamentarão, isso não é no arrebatamento. Porque no arrebatamento, Jesus não vem para o mundo inteiro. Ele vem para tirar o seu povo deste mundo. O mundo vai continuar aqui e vai seguir a sequência de acontecimentos. E aí é o que eu digo. Ai dos que habitam na terra, diz a palavra de Deus. Após o arrebatamento da igreja, aí vai surgir tudo isso. E a segunda vinda de Jesus à terra, aquele texto de Apocalipse, que todo olho verá, está se referindo à vinda dele para Israel. A vinda dele literal à terra. Aonde todos verão. No arrebatamento, só quem vai estar com ele, o mundo não vai ver, é a igreja. Tem alguém que ensina assim. Eu conheço pastores famosos aqui da mídia, do meio evangélico, são teólogos, doutores, formados, muito sábios, né, em conhecimentos de vários assuntos. Eu conheço pregadores pregando que não existe arrebatamento. Pastores famosos, teólogos grandes aí com vários diplomas e anéis de formados de doutores, mestrados, ensinando contrário à esperança do Evangelho, contrário ao que a Bíblia ensina, ensinando que não existe arrebatamento, afirmando, ó, com a sabedoria dele, que não existe um arrebatamento, que não tem vinda secreta de Jesus. Tem sim. O arrebatamento é a vinda de Jesus para tirar o povo dele da terra. O mundo não verá Jesus. Nessa ocasião, o mundo não verá Jesus. Ele não vem para uma vinda literal para o mundo, ele vem para a sua igreja. Ele não vem à terra, o arrebatamento ele fica nos ares. A vinda dele à terra é para Israel. Todo olho o verá quando ele vier para implantar o reino milenar, destruindo o reino das trevas, da injustiça que está no domínio do anticristo, que é o homem do pecado, que Satanás vai tomar possessão dele 100%. Quem vai destruir o reino do anticristo é Jesus. Destrói o reino das trevas, estabelece o reino da luz, o reino de justiça. Vai ser o reino milenar de Cristo. Não é um reino eterno aqui na terra. É um reino temporário. Porque fala de um tempo, o reino milenar. Porque a terra tem o seu fim, a terra é temporal. A terra não é eterna. Jesus disse que o céu e a terra vão passar. A palavra de Deus revela que os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, para a destruição. Você quer ver isso? Dê uma olhadinha lá. Hebreus capítulo 1, 2 Pedro capítulo 3, versículo 7, versículo 9, versículo 12. Dá uma olhadinha, vai estudar, vai examinar as escrituras. Para você não ficar preso no ensino herético dos homens, porque tem formatura, tem sabedoria humana, mas não tem a revelação da graça de Deus. A mente está obscurecida, porque o diabo, Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, levanta homens para pregar contrário à doutrina de Cristo, para apostatar muitos da fé, levando para o povo instruções e doutrina de demônios. Cuidado! Muitos doutores, teólogos, sabidão das Escrituras, estão aplicando no meio do povo de Deus, encobertamente, heresia de perdição. É o que diz o apóstolo Pedro na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 1. Dá uma lidinha lá. Eu estou aqui ministrando no princípio da palavra, dentro da palavra. Então Jesus veio sim. Quem quiser acreditar que ele já veio, fica aí vivendo esta vida eterna de vocês. Esse novo céu e a nova terra. Porque a nossa esperança não é essa doutrina mentirosa que vai tirar. Cuidado, irmãos, porque tem muita gente desviando. Porque não está firme na palavra. Não está edificando sua vida aqui, está edificando sua vida na formalidade religiosa, nos movimentos, nas atrações, nos entretenimentos espirituais. Vá buscar o conhecimento de Deus através da palavra. Cuida de ti e da doutrina, irmão. Fazendo isso te salvarás. Olha qual é a esperança do cristão, do que crê em Jesus Cristo. Deixa eu colocar o outro óculos aqui, para ler um texto da palavra para você. Tá?
Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 13. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Versículo 12. Ensinando-nos a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. Vivamos neste presente século, sóbria e justa e piamente. A graça de Deus não é uma graça libertina, não é uma graça incondicional. A graça de Deus tem uma condição. Pela graça sois salvos mediante a fé. A fé é uma atitude, é uma ação do homem indo de encontro a Deus para receber a sua graça. A graça não é isso que muitos pregam aí, não. Tem outra heresia aí, outra doutrina herética da graça que estão pregando aí. Mas essa graça que estão pregando aí, aonde dizem que já estão na graça, não tem mais pecado, não tem mais diabo, não tem mais nada, essa graça é mentira, viu? Essa graça não é a graça de Deus. A graça de Deus chama o homem para a responsabilidade. A palavra que eu li aqui vai dizer que Deus manifestou a sua graça, trazendo salvação a todos os homens. Observe aqui uma coisa. A graça de Deus foi manifestada para proporcionar essa salvação gratuita para todos os homens. A graça não é limitada, tá? Tem gente que limita a graça. A predestinação incondicional fatalista. Sai dessa doutrina da predestinação incondicional fatalista. Eu aqui refuto vários ensinos malditos, anátemas, doutrina de demônios, que o povo está sendo instruído aí. Então, a graça, ela é abrangente para todos. Ela não é limitada. Está entendendo? E o texto vai dizer que Deus manifestou a sua graça, trazendo, oferecendo ao homem, trazendo a oportunidade, dando ao homem o meio de salvação. A todos. Agora, olha a condição. Ensinando, versículo 12. Ensinando-nos a renunciar às concupiscências mundanas. Se negar, se converter, se arrepender, é você que tem que fazer isso para receber a graça de Deus. É você que tem que tomar essa atitude. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele, é para todos, mas é para aquele que nele crê. Todos podem receber. Se crê nele, todos receberão. O amor de Deus é manifestado a todos os homens, porque todos têm a mesma oportunidade de salvação. É uma só porta, para todos entrar por ela para encontrar salvação. Deus não faz acepção de pessoa. Atos capítulo 10, versículo 34 ao 36. Deus não faz acepção de pessoa. O que Ele quer é que o homem tema Ele. Se converta a Ele. É o que diz a palavra de Deus em Salmos 7, 11 e 12. Deus é um justo juiz que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, a espada dele está afiada. O juízo está preparado para o homem já. O homem não vai escapar do juízo. Se não crê em Jesus, todos irão a juízo. Mas nenhuma condenação há. Olha a condição. Os que estão, não é os que são, é os que estão. Aprenda uma coisa. A palavra de Deus vai dizer, nenhuma condenação há, não é para os que são predestinados, é para os que estão em Cristo. Estar em Cristo é ser predestinado. O homem não é predestinado de antemão, porque Deus escolheu você e você não. Predestinado é em Cristo. A predestinação, a eleição é em Cristo, para o indivíduo que nele crê, não ser condenado, mas ter a vida eterna. É isso que a palavra nos ensina. Não é isso que esses teólogos estão ensinando aí. Predestinação fatalista e incondicional não é uma doutrina cristã. Não é a doutrina de Cristo, amém? Então Paulo vai dizer aqui, escrevendo a Timóteo, na sua carta, aliás, a Tito, na sua carta a Tito, no capítulo 2, versículo 11, Paulo vai dizer, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, é para todos. O alvo dessa salvação é os homens, todos. Agora, olha a condição aqui. Ensinando, a graça ensina.
A graça orienta o homem a se arrepender, a se converter, a se negar, ensinando, renunciando. É você que tem que renunciar à impiedade. É você que tem que negar os desejos da concupiscência, dessa natureza pecaminosa, corrompida, caída. O homem interior está justificado por Deus, mas o exterior, que é a vida humana que nós temos aqui neste corpo, ainda está corrompido. Só vamos ser transformados com a redenção do corpo. E a redenção do corpo, a transformação, só se dará quando Jesus voltar. Então, enquanto Jesus não voltar, faça o que ele disse. Vigiai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sede sóbrio e vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Cuidado. O pecado, ele é o que atrai o homem. O homem é tentado pelo desejo natural do homem corrompido, que é o pecado. E se você der luz ao pecado, der vida ao pecado, ao desejo, à concupiscência, que leva você a pecar contra Deus, se você der vida a isso, você gera dentro de você o pecado, e consumindo ele, você morre. Gera a morte, que é o afastamento de Deus. Cuidado. Você que está em pé, olhe para que não caia. A Bíblia nos adverte a ser prudente com a nossa vida em Cristo já. Seja prudente. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. E depois de crer em Jesus, depois de estar andando com Cristo, nós temos que se manter firme na esperança, se alegrando nela. É o que Paulo vai dizer a sua carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 12. Paulo vai dizer, alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem em oração, se alegrem na esperança. Qual esperança é essa que nós temos que se alegrar? A esperança principal do cristão. É o que Paulo vai continuar dizendo aqui no versículo 13 da carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Eu li o versículo 11, li o 12, agora escute o que diz o versículo 13. Eu vou ler novamente do 11 ao 13. Paulo vai dizer, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Você entendeu aí qual é a nossa maior esperança? Depois que nós exercemos a nossa fé em Cristo, devemos estar agora com essa esperança no coração, vivendo prudentemente, aguardando. Por quê? O que é que você tem aguardado de Deus? Qual é a tua prioridade? Qual é a tua esperança que te dá a alegria no teu interior, diante das tribulações, das dificuldades? O que lhe alegra? O que lhe alegra? O que lhe motiva a perseverar? O que lhe motiva a cada dia mais negar esse mundo? O que lhe motiva a permanecer fiel ao Senhor, resistindo e negando-se? É a esperança, amigos. É a esperança, meus irmãos. Essa promessa que Jesus fez é o que Paulo vai dizer aqui, ensinando aqui aos irmãos por meio dessa carta a Tito. Paulo vai dizer, irmãos, aguardem essa esperança. Que esperança é essa? O aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele vem. Paulo aguardava Jesus como se ele viesse no período de Paulo. Ele não veio. Paulo morreu e Jesus não veio. Paulo está aguardado. Paulo está aguardado para a ressurreição do corpo. Como diz a palavra de Deus, os que morreram vão ressuscitar os seus corpos glorificados. Paulo está nesse contexto. E os que estiverem vivos serão transformados.
Se eu e você estiver aqui nessa ocasião da vinda de Jesus, nós não vamos passar pela morte física, nós vamos ter o corpo transformado para estar com o Senhor lá nos céus. Mas Jesus não veio ainda. Ele não veio nos anos 70, ele não veio no período dos apóstolos, ele não veio ainda. Tudo permanece do mesmo jeito, a igreja permanece combatendo o bom combate da fé, sendo luz e sal deste mundo e da terra. A igreja permanece como o ministério de Deus na terra para proclamar a salvação, para que todos aqueles que crerem ainda encontrem essa salvação, até o tempo que esta porta da graça estiver aberta. Porque Deus tem dado ainda a oportunidade. No tempo devido que Ele determinou para Cristo voltar, Ele virá. Nós não sabemos se hoje, amanhã ou daqui a 10, 20, 30 anos. O que nós, depois de exercer a fé em Cristo, devemos fazer é ser prudente, se alegrando na promessa, estando pronto para esse momento, seja qualquer hora. Ou a vinda dEle ou a nossa morte. Preparados para partir para o Senhor e com o Senhor. Está entendendo isso? Jesus não veio ainda, ele vem. O apóstolo João, quando recebeu a revelação das coisas do fim, Apocalipse, diante de toda a visão que ele teve, Deus usou ele para que ele escrevesse tudo aquilo que está aqui registrado para nós, aonde fechou o canon, a revelação escrita de Deus, a revelação divina está fechada aqui, ó. E tem gente ainda atrás de profeta, porque Deus está revelando, Deus está dando uma visão, Deus está revelando os profetas mentirosos aí, e o povo está desviando de Deus porque não está dando ouvido à palavra. Jesus não mandou seguir profeta. Jesus disse, examine as Escrituras. Foi as Escrituras que Jesus mandou a gente guardar e praticar, e seguir, e ouvir, e ser guiado. Não foi por nenhum profeta, nenhuma outra coisa. É as Escrituras que nós devemos. Então o apóstolo João, quando ele recebe a revelação das coisas do fim, ele vendo a maravilha que vai se dar para os que estão aguardando ele, porque, aprenda uma coisa aqui, Deus, o Senhor Jesus, confortou João naquele momento de tribulação que ele estava passando, naquele momento de aflição que João estava passando, Deus arrebata ele em espírito. É uma forma de Deus trabalhar com o homem, tirando ele da direção da visão desse mundo e trazendo ele para uma revelação que Deus quer dar a ele. Isso é o arrebatamento de espírito. O apóstolo João teve um arrebatamento de espírito para que a ele fosse revelado, diante daquele momento que ele estava em sofrimento, passando aquela dificuldade, aquela tribulação, preso. Deus agora dá a ele um gozo na alma. O corpo estava lá. A mesma coisa foi Estevão também. Estevão morrendo, aquele povo apedrejando Estevão, mas Estevão não sentiu dor no corpo, porque ele foi levado a contemplar a recompensa dos que sofrem, padecem e permanecem fiel a Cristo, guardando a palavra dele. Nós temos o conforto diante da dor, do sofrimento, das aflições, das tribulações nesta vida aqui por esse corpo. Em nossa alma temos a paz, o gozo, o refrigério de Deus. Foi isso que aconteceu com o apóstolo João, com o apóstolo Estevão, com Estevão. Foi isso que aconteceu. A revelação que Deus deu ao apóstolo João na ilha de Patmos era uma ilha onde os prisioneiros de Roma ficavam lá, isolados, piores prisioneiros, para não ter contato com ninguém. E essa ilha era levado prisioneiros que tinham ideias, que divulgava, que tinha grupos, para que ele não influenciasse mais ninguém. Olha para aí. E Deus usa o apóstolo João para trazer essa revelação maravilhosa para todos. Deus é tremendo nos seus propósitos. Então aprenda isso. No final da revelação que João tem, de tudo que ele vê, ele faz uma oração. Ele diz, ora vem Senhor Jesus. Eu te aguardo. João morreu, Jesus não veio. Alguém diz, não, mas Jesus disse que João não morreria até a vinda dele. Jesus não disse isso. Em canto nenhum você vai encontrar esse texto. O que Jesus disse é se ele quisesse, porque os apóstolos interrogaram Jesus sobre João, se ele ia permanecer vivo ou não. Jesus disse, se eu quiser que ele viva, até que eu venha, o que vocês têm com isso? E os apóstolos entenderam que Jesus tinha dito que João não ia morrer, mas Jesus não disse isso.
Vamos ler o texto para a gente conhecer isso aqui? Para você ficar preparado quando alguém lhe ensinar isso, você já se defende com a palavra. Você sabia que você tem que ter a palavra do Espírito, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para se defender das heresias e dos falsos ensinamentos? Vamos lá, vamos ver. Olha lá. Então, alguém disse que Jesus tinha dito que João não ia morrer até ele vir, que ele ia voltar, João não... Só que Jesus não disse isso. Olha o que diz a palavra de Deus. Aqui no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, deixa eu ver aqui, gente. Versículo, apóstolo João, Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 21. Olha o que diz a palavra no versículo 21 em diante. Vamos ler. Vendo Pedro, entenda o texto, porque as pessoas não examinam, não entendem e aplicam o que eles querem no entendimento corrupto deles. Olha o que diz o texto. Olha onde está esse contexto aqui, que o povo diz que Jesus disse a João que ele não ia morrer. Então alguém diz assim, então Jesus já veio, senão João estava vivo ainda. Só que Jesus não disse que João ia ficar vivo. Olha o que Jesus disse. Vamos lá. Vamos ler a palavra e aprender com ela. João capítulo 21, versículo 21. Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste, o que será? Porque Jesus estava falando em relação aqui sobre a vinda dele. A gente vai ver aqui significado da morte dele, como ele morreria, né? E Pedro agora viu João, que era um discípulo que, diz o texto, que era muito chegado a Jesus, era o que deitava no peito de Jesus. Aí Jesus vai perguntar, porque Jesus tinha dito a Pedro como ele ia morrer. E Pedro vai dizer assim, Senhor, e de João? Vamos ser mais objetivos. Explicar aqui numa linguagem mais fácil. Porque Jesus tinha revelado a Pedro a morte de Pedro, como ele ia morrer. Aí Pedro agora diz também assim, pergunta a Jesus, e de João? O que é que o Senhor diz? Vamos ler o texto. Disse-lhe Pedro, Senhor, e deste? O que dizes? 22, versículo 22 do capítulo 21 de João. Disse-lhe, pois, Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa isso? Segue-me tu. Tu não tem nada a ver com isso. Foi o que Jesus estava dizendo a Pedro. Vamos ler o versículo 24. 23. Olha, preste atenção no versículo 23. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não morreria, não haveria de morrer. Só que Jesus não disse que João não ia morrer. Olha o que o texto vai dizer. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não haveria de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que ele não morreria. Mas ele disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Está entendendo o que o texto está explicando? Eu não sei como as pessoas não se submetem à palavra. Jesus não disse que João não iria morrer. Jesus apenas respondeu a Pedro. Pedro, porque Jesus disse a Pedro da forma que Pedro ia morrer. Pedro, na curiosidade, pergunta a Jesus, Senhor, e João? Dele, o que é que o Senhor diz? Jesus vai e diz a Pedro assim, ora Pedro, se eu quiser que ele fique vivo até que eu venha, o que tu tem a ver com isso? Vem me seguir, não te preocupa com o que vai acontecer com ele. E aí o texto vai dizer no versículo 23, que foi espalhado entre os irmãos que Jesus tinha dito que João não ia morrer. Só que Jesus não disse isso. Está entendendo? Então, Jesus nunca disse que João não iria morrer até a vinda dele. E esses adeptos que pregam essa doutrina de demônio e heresia, diz que João não ia morrer. Então Jesus já veio, porque se Jesus não tivesse vindo ainda, eles perguntam, cadê João? Porque Jesus disse que João não ia morrer.
E vocês dizem que Jesus não veio, ainda vai vir. Então João deve estar vivo em algum lugar. Só que não, meu amigo. Jesus não disse que João ia ficar vivo até ele vir. O texto está dizendo isso. Se você não crê, amém. Siga na sua interpretação cega e direção vã e vazia. Então, meus amados irmãos, cuidado. O trabalho do diabo é perverter o conceito de Deus na mente do homem. Eu sempre digo aqui, vida com Deus é questão de entendimento. A transformação de Deus é no entendimento. Transformando o vosso entendimento. O diabo trabalha na mente do homem. Ele cega o entendimento do homem. Jesus é a luz de Deus que ilumina o nosso entendimento, a nossa mente, a nossa compreensão, para a gente entender a verdade de Deus. Cuidado para o inimigo não cegar você, não levar você a apostatar da fé, com doutrina de demônios. Como disse Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo 4:1, aonde ele vai levantar doutores e pregadores, infiltrando no meio do povo de Deus heresia de perdição. Aonde Pedro adverte os irmãos na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 1. Aonde ele levanta ministros que são de Satanás, transfigurado em ministro de Deus, para pregar em nome de Deus. Só que são levantados pelo diabo, para deturpar e distorcer a verdade de Deus. É o que disse Paulo escrevendo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Que o diabo levanta homens para pregar como se fosse ministro de Deus. Cuidado. Cuidado para não ser levado por ventos de doutrinas. E não viver um evangelho anátema, que não condiz com o evangelho de Cristo. Como disse Paulo advertindo os Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Agora, para encerrar, a promessa do evangelho nos direciona a Cristo. A esperança dos cristãos é a vinda de Jesus. Mas os que morreram não vão perder a esperança. Vão prevalecer porque eles ressuscitarão para este grande dia da vida. Coisa gloriosa, irmão. Quando Jesus vier, os mortos vão ressuscitar para receber a promessa da vinda dele. Olha para aí. E nós que estivermos vivos, vamos ser levados ao encontro do Senhor nos céus. Cuidado. O inimigo tenta tirar essa esperança de muitos que não estão sendo prudentes. Estão sendo meninos levados por ventos inconstantes, por rodas de ventos de doutrina. A nossa esperança em Jesus é essa, da vinda dele. Amém? Receba essa instrução, um momento de ensino, de instrução, de orientação, de esclarecimento muito maravilhoso neste momento dessa live de instrução aqui que você recebeu. Você precisa ser prudente, vigie. Jesus sempre vai dizer, aquele que vencer, sentará comigo, herdará a coroa. É preciso vencer. E para vencer, Jesus fala no sentido de ser fiel, perseverar, esforçar-se para não negar. Porque a graça de Deus, você pode rejeitá-la. Mesmo nós que estamos em Cristo, nós não estamos presos. Que não possa recuar. A Bíblia diz que muitos que são iluminados voltam. E para esses era pior. Era melhor não ter conhecido a verdade do que depois de conhecer, voltar. Só apostata da fé quem um dia recebeu a fé. Só se desvia de Cristo quem estava andando com Cristo. Só volta para a perdição quem um dia estava andando para a salvação. Hebreus 10, 39. O escritor vai expressar isso, orientando os irmãos. Ele vai dizer, o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aí o escritor vai advertir os irmãos e dizer, nós, porém, não somos daqueles que voltam para a perdição. Somos daqueles que perseveram para a conservação da alma. A palavra de Deus vai dizer que quem está em pé, olhe e cuide para que não caia.
Você está entendendo aí? Jesus vai dizer, guarda o que tu tens, para que ninguém tomes a tua coroa. Está entendendo aí? Que a graça de Deus você pode abandoná-la e cair. Paulo vai dizer aos Gálatas que se eles largassem a fé em Jesus para seguir outros conceitos, da graça eles tinham caído. Cai da graça, irmão. Tem gente pregando aí, não, você já é salvo, a graça de Deus é irresistível. Ninguém pode... Resiste sim, irmão. O mundo despreza a Deus. O mundo rejeita o amor de Deus. O mundo despreza, rejeita a graça de Deus, pela qual eles podem alcançar salvação. Porque o dom gratuito de Deus não é oferecido só a um grupinho de pessoas isoladas, não. É para toda a humanidade, mas nem todos recebem. E a palavra vai dizer, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10 ao 12, dá uma lidinha lá. Deus permitirá a operação do erro, para que creiam na mentira todos os que não creram na verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade, por isso serão condenados, porque não creram na verdade para se salvar. Dá uma lidinha lá, é Bíblia, é instrução. Dentro do que a palavra diz, a gente fazendo uma análise, um contexto geral da Bíblia, não é preso a um texto. Cuidado, a graça de Deus, ela não é irresistível. Deus não prende ninguém a Ele. O homem tem que ir a Ele por deliberada vontade e escolha própria. Do jeito que o homem se afastou de Deus pela deliberada e vontade e escolha própria, o homem também tem que voltar a Deus pela deliberada vontade e escolha própria. Só que o homem não tinha por onde voltar a Deus. O homem estava perdido sem saída. Mas o próprio Deus abriu a porta. Colocou o caminho. É o homem que tem que entrar na porta e andar no caminho até o fim. Tá? Porque o apóstolo Pedro vai dizer, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9, devemos perseverar para alcançar no final da nossa fé a salvação da nossa alma. Jesus vai dizer, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Há uma caminhada, há um final a chegar. O fim é melhor do que o começo. O fim ainda não chegou. O fim só vai chegar para nós, igreja, quando Jesus voltar. Porém, meus irmãos, cuidado com esses ensinos heréticos. Saia desses conceitos doutrinários que não é condizente com a verdade do Evangelho de Cristo. São doutrinas paralelas ao Evangelho. Cuidado com essa nova doutrina que está aí, levando muitos a cair da graça. A doutrina da escatologia consumada. Predestinação fatalista. É tantas doutrinas, é tanta linha doutrinária, levando o povo a uma instrução maldita. Cuidado. Eu vou encerrar com o que Paulo disse aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 15, versículo 1 ao 2. O apóstolo Paulo vai dizer isso para divertir os coríntios, para chamar os coríntios à prudência, para não se perderem da salvação. E dentro desse contexto, estavam sendo disseminadas doutrinas heréticas, que ia levar muitos a apostatar da fé. E Paulo vai advertir os irmãos, já no primeiro versículo do capítulo 15, que se você ler o contexto do capítulo 15, existia um conceito doutrinário de que a ressurreição já tinha acontecido. É igual esse conceito aí de que Jesus já veio. A mesma coisa. Paulo diz, cuidado. Isso não é o evangelho que eu vos trouxe para vocês. Isso vai contaminar o conceito verdadeiro do evangelho que vocês creram, que vocês receberam. E Paulo vai dizer assim, no versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 15 de primeira carta de Paulo aos Coríntios. Irmãos, o evangelho que eu vos notifiquei, pelo qual vocês creram, no qual vocês permanecem, pelo qual vocês serão salvos, se permanecer nele, se é que não creste em vão. Você parou para entender o que Paulo está advertindo os irmãos? Paulo vai dizer, meus irmãos, eu informei a vocês esse evangelho, eu trouxe para vocês esse evangelho,
Vocês receberam, vocês creram, vocês aceitaram. Permaneçam nele, porque vocês só serão salvos se permanecer nele. Porque muitos crê, recebe, aceita e lá na frente desvia. A palavra está dizendo aqui. Leia 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2. Eu não estou acrescentando nada, eu estou pregando apenas o que a palavra ensina. Eu estou declarando o que a palavra declara por trás do texto, fazendo aplicação para você, para lhe advertir, para lhe corrigir, para lhe instruir daquilo que a palavra ensina, não é daquilo que eu acho. Então cuidado, irmão. Salvação não é dizer eu estou salvo e não perco mais salvação. Salvação é você tomar uma atitude de negar-se, renunciar, crer em Jesus e passar a segui-lo até o momento que chegar ao final da carreira. Faça como disse Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Por isso agora está para mim guardada a coroa da vida, a coroa da justiça. Não só para mim, mas para todos aqueles que amarem também a vinda do Senhor. Paulo, ele combateu, ele já terminou o combate dele. Mas eu e você ainda estamos aqui. E cuidado, irmão. Combata o bom combate da fé. Você só pode fazer um bom combate e prevalecer nesse combate se estiver em Cristo, usando a espada do Espírito, que é a palavra de Cristo, a doutrina de Cristo. Vestido das armadura de Deus. Muita gente dá uma interpretação totalmente vã. Paulo vai dizer, 1 Coríntios, capítulo 6 de Efésios, versículo 10 em diante. Irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E ele vai dizer, para que possais suportar os dias maus, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. É a palavra de Deus, é Jesus o que ele ensinou. Porém, que Deus abençoe a todos nesse momento, que você tenha essa esperança no coração. Se mantenha prudente, persevere, esteja aguardando esta grande esperança da vinda de Jesus. Não deixe ninguém tirar do seu coração essa promessa, essa esperança. Jesus vem, ele não veio ainda. Esteja aguardando. O que há de vir virá e não tardará. O apóstolo Pedro vai dizer assim, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 9. Alguns a têm por tardia, mas o Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que alguns a tenham por tardia, porque ele é longânimo, não querendo que todos se percam, mas que venham ao arrependimento. Esse tempo que Jesus está nos dando, esse tempo que o homem tem, ele ainda não veio, porque ainda a porta da graça está aberta, para que muitos que creiam se convertam e sejam salvos. Recebam essa promessa. Estejam aguardando Jesus. Ele não vai retardar, nem vai atrasar, nem adiantar. Ele vem no tempo determinado que o Pai determinar para ele vir. No tempo que ele vir, quem entrou, entrou, quem não entrou, não entra mais. Aprenda o que Jesus disse em Lucas 13, 24. Esforçai-vos a entrar pela porta estreita, porque muitos vão procurar entrar e não poderão. Cuidado, escapa por tua vida. O juízo de Deus é vindo. Jesus está voltando. Arrependei-vos e convertei-vos. Bem-aventurado é os que creem. Quem não crê será condenado. Cuidado, creia para ser salvo. E se converta a Jesus para estar aguardando esse momento dentro dessa esperança. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigado pela atenção de vocês que assistiram e que estão assistindo agora depois de gravado. Compartilha instruções da palavra de Deus com o seu amigo e irmão Wellington Ramos, evangelista Wellington Ramos. Amém? Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau.